estamos recebendo aqui no estúdio, muito obrigada pela presença, o médico coloproctologista Rafael Correia. Dr. Rafael é cirurgião geral e diretor técnico do Hospital Unimed da Primavera. Doutor, nosso assunto com o senhor aqui é o câncer de intestino, que já é o terceiro mais comum no Brasil. E a gente tem falado mais sobre esses casos de câncer, e eu até mencionei ontem, olha, cada vez que uma autoridade, uma celebridade, alguém muito popular informa que tem uma doença, muito se fala sobre isso. E eu acho isso muito positivo, porque chama a atenção, e entre aqueles milhares que estão conversando sobre esse mesmo assunto, debatendo, no caso em questão, a gente está falando da cantora Preta Gil, tem um ou outro que diz, nossa, deixa eu ir ali no médico para saber, para fazer o meu check-up, e é esse o nosso objetivo aqui, é chamar a sua atenção para esse tipo de câncer que preocupa, por quê? Exatamente porque ele vem subindo no ranking como um daqueles mais registrados no Brasil. E nós estamos exatamente no mês de setembro, que é um mês de alerta para esse tipo de câncer, o Setembro Verde. Bom dia, doutor Rafael. O que está acontecendo? Por que tem sido registrados mais casos de cânceres de intestino no Brasil? Bom dia, Cíntia. Bom dia. Obrigado pelo convite. Trazendo sua fala inicial, apesar de estar vivendo um momento difícil, esses artistas, essas personalidades fazem um papel muito importante, como você falou, né? Assim como esse programa de trazer informação, a informação que eles trazem faz com que a população perceba essa doença, entenda essa doença e, de certa maneira, se cuide mais, né? Sua pergunta agora, infelizmente, o câncer de intestino está ligado diretamente ao estilo de vida, né? Então, com a piora do nosso estilo de vida, com o sedentarismo, fumo, o uso de álcool, piora sobremaneira da alimentação, isso faz com que aumente muito o índice de câncer de intestino. Como você falou, ele já é o terceiro do Brasil, ele é o segundo entre mulheres, né? Só perde para o câncer de mama, então você vê, o câncer de mama é muito falado, muito estudado, muito debatido, e o câncer de cólon está logo atrás dele. E nos homens ele é o terceiro, só perde para o câncer de próstata e para o câncer de pulmão. Então tem uma importância muito grande em termos de saúde pública, que a gente precisa deixar isso claro. Bom, e o que fazer então para tentar reduzir esses índices? Preventiva, né? Existem fatores de risco que são imutáveis, a idade, o fator genético, isso aí a gente não consegue mudar. Mas realmente a prevenção é o melhor remédio, como praticamente todas as doenças, né? Então tudo isso que eu falei, os fatores de risco, principalmente ligados ao estilo de vida, são essenciais, né? Então, alimentação sem conservantes, alimentação sem ultraprocessados, atividade física, evitar o fumo, evitar o consumo exagerado de álcool, corrigir e tratar a constipação intestinal. Algumas doenças intestinais, como doença de Crohn, retocolite, elas também são imutáveis, mas tratando essas doenças direitinho, elas diminuem também a incidência. Então, basicamente, são os fatores de risco esses que a gente falou. Doutor, e é possível detectar no início, né? Eu pergunto isso, sei que mas eu pergunto porque eu acho que é importante deixar isso muito claro. E a gente sabe que todo câncer, quanto antes ele for diagnosticado, mais chances ele tem de ser curado. No caso do câncer de intestino, isso também pode acontecer. E tem algum sintoma que leva a dar aquele alerta ao paciente? Talvez o câncer de intestino, eu me arrisco a dizer que seja o que tem mais importância nesse diagnóstico precoce. O tratamento dele, ele é muito já estudado, ele tem um tratamento muito avançado. Então, Cíntia, nos casos iniciais do câncer de intestino, ele chega a ter uma cura de até 95% em 5 anos. Ou seja, aqueles pacientes que diagnosticaram hoje, em 5 anos, 95% deles vão estar vivos. Ou seja, é um índice de cura espetacular, né? Então, daí mostra a importância grande do diagnóstico precoce. E quem faz esse diagnóstico precoce? Duas maneiras. Primeiro, exames de rotina, exames de prevenção, especificamente a colonoscopia, tá? Então, a colonoscopia a partir dos 45, 50 anos é mandatória, apesar de que o brasileiro não gosta de fazer, tem preconceito. E pasmem, o Ministério da Saúde não colocou ainda no seu rol de exames obrigatórios a colonoscopia, apesar do Ministério da Saúde
do equivalente ao Ministério da Saúde nos Estados Unidos já ter colocado, na Europa também. No Brasil, por falta, única e exclusivamente por falta de colonoscopia, ele não tem como exigir que o paciente faça se ele não oferece, se o SUS não oferece. Então ele não colocou ainda esse exame no rol de exames obrigatórios, mas a gente usa os guidelines, os consensos europeus e americanos para indicar sim a colonoscopia a partir dos 50 anos no mínimo. Então, pelo menos nos 50 anos você tem que realizar a colonoscopia, principalmente para quê? Para você diagnosticar precoce o câncer e principalmente para você diagnosticar as lesões pré-cancerígenas, que são os pólipos. Então você consegue tirar aquelas lesões que antes de se transformarem em câncer, elas já são retiradas, que são os pólipos. Além disso, existem alguns sintomas que o próprio paciente pode ver. Alteração do hábito intestinal. Então, se você, falando em termos bem fáceis, se você faz cocô, se você evacua uma vez por dia, a sua vida inteira, de repente você começa a ter uma diarreia, ou de repente você começa a ficar constipado. Ao invés de fazer uma vez, você começa a fazer 3 por dia, você começa a fazer 4 por dia, ou você começa a fazer uma vez por semana. Algo está errado. O intestino não é para mudar se você não fez ele mudar. Então, fique atento e procure imediatamente seu médico. Sensação de evacuação incompleta, aquela sensação de que você quer ir ao banheiro, mas não consegue. Sangue nas fezes, presença de sangramento durante a evacuação, mucorreia, que a gente chama, que é aquele muco, aquele catarro que às vezes pode sair nas fezes. Qualquer alteração dessa, procure imediatamente seu médico. Pode ser coisas bem mais simples, pode sim, pode ser doença hemorroidária, pode ser coisas mais bobas, mas só o seu médico pode levar esse diagnóstico preciso e não deixar uma doença muito mais grave passar despercebida. Nesse caso aqui que eu mencionei, da Preta Gil, e aí sempre quando a gente fala de um caso específico, é até complicado fazer essa pergunta, porque assim, né, eu acho que só o médico que está tratando a Preta Gil pode dizer isso. Mas, em termos gerais, as pessoas ficaram muito espantadas quando ela falou o seguinte: olha, eu voltei e foram descobertos novos tipos de câncer em 4 lugares diferentes e eu vou fazer umas sessões de quimioterapia, mas volto para casa para os cuidados paliativos, que estão muito associados com o estado terminal. Eu queria entender, de modo geral, quando que isso é indicado para os pacientes, né? E como que isso acontece? Se é comum os cânceres se espalharem quando eles não são diagnosticados a tempo, não são tratados? Isso vai exatamente com aquilo que a gente falou, o diagnóstico precoce. Ela mesmo se pune, vamos chamar assim. Sim. Eu falo porque ela já deu entrevista sobre isso, eu não sei do caso específico, mas a gente consegue ver pelas entrevistas dela. Ela mesmo se pune por ter deixado o diagnóstico ser um pouco mais tardio, né? Então, apesar de não saber exatamente o estadiamento que ela estava, mas a gente imagina pela resposta ao tratamento que foi sim um diagnóstico tardio. E o diagnóstico tardio vem diretamente ligado à dificuldade do tratamento e à diminuição da resposta ao tratamento, né? Ela fez uma radioterapia e quimioterapia, depois operou. A cirurgia dela, além de tudo, complicou um pouco, foi uma cirurgia bem maior. E aí são casos que realmente têm uma resposta um pouco menor. E o câncer dela, pela localização, que é o câncer de reto, que é no finalzinho do intestino grosso, ele por si só já tem uma resposta um pouco menor a quimioterapia e a radioterapia e a cirurgia. E aí, Cíntia, assim, primeiro vamos desmistificar um pouco. O cuidado paliativo na população e até entre os médicos, vamos ser bem sinceros, eles são ligados automaticamente vai morrer. Vai morrer, está só esperando a hora. E na verdade não é. A partir do momento que a gente considera que não há uma cura, 100% de cura, nosso objetivo passa a não ser mais curar a paciente, passa a ser o cuidado paliativo, ou seja, qualidade de vida. A Preta Gil pode continuar com todas as suas atividades, com todo o seu dia a dia, com tudo que ela aguentar, com tudo que ela precisar, com tudo que ela quiser, e tratando a doença dela paliativamente, ou seja, não é buscando a cura, mas é buscando o consolo, é buscando uma qualidade de vida interessante para ela. E isso aí é o que ela está fazendo. Ela teve uma recidiva, se não me engano, em linfonodos, no peritônio e no fígado. O câncer de colo, graças a Deus, ele tem uma resposta muito boa também quando em estados avançados. Mas
o índice de cura cai muito. Então, realmente por isso é que eles fizeram essa opção por um cuidado paliativo, mas vai fazer quimioterapia paliativa, vai fazer todos os tratamentos necessários. Que são os que estiverem disponíveis, né? Exatamente. Eu acho que isso explica muito, porque ao mesmo tempo em que há muitas dúvidas e preconceito que ronda qualquer tipo de exame, como o exame de colonoscopia que o senhor acabou de mencionar, as pessoas ficam muito apavoradas, com medo de, se eu for, e se a minha situação for a mesma. Então, por isso que é importante desmistificar, e aí nem sempre as palavras, por mais peso que elas tenham, elas significam o que a gente pensa que elas significam, né? Por isso que é sempre importante consultar o profissional. Doutor Rafael, muito obrigada pela sua presença e pelas explicações aqui. Eu acho que o importante sempre o senhor deu uma dica aí, é um câncer muito associado ao estilo de vida. Exatamente. Infelizmente, a gente tem, de fato, uma preocupação menor do que deveria com a nossa alimentação e com a nossa vida como um todo, né? Obrigado, eu que agradeço. Cada espaço que a imprensa cede para nós é um espaço para a população, para a saúde pública. Qualquer minuto que a população saiba disso, tenha acesso a isso, pode salvar pelo menos uma vida, já é muito válido para nós. O senhor indicaria, então, todas as pessoas acima de 50 anos devem fazer esse exame? É como, por exemplo, para as mulheres, a mamografia. Exatamente. Assim como o toque retal, o PSA para o homem, assim como a mamografia para a mulher, eu particularmente indico a partir dos 50 anos a colonoscopia para todo mundo. E algumas pessoas fogem desse geral, né? Então, se você tem, por exemplo, parente com abaixo de 60 anos, que já teve câncer de cólon, se você tem alguma doença específica do intestino, se você tem outros fatores de riscos que lhe tiram da população geral, vamos chamar assim, procure o seu médico antes dos 50 anos, porque aí provavelmente sua colonoscopia vai ser feita antes dos 50 anos. Tá bom, muito obrigada. Bom dia para o senhor. Bom dia. São 7h43, a gente segue aqui com o nosso Notícias. Tinha essa pergunta da idade, eu acho que ele esclareceu bastante aqui. Também pergunta se precisar fazer todo ano. O senhor pode só responder essa, desculpa, doutor. Todo ano tem que fazer? Não. Graças a Deus, entrando no screening normal, ou seja, na população normal, o que a gente indica são 10 em 10 anos, ou seja, você passa por aquele... É chato o exame? É chato, não vamos dizer que é um exame muito bom, mas de 10 em 10 anos dá para aguentar. Olha só, então, muito obrigada por ter respondido aqui, pela gentileza. Bom, seguindo aqui com o nosso Notícias, a gente vai para mais participações